Simões, muita coisa para falar sobre o jogo de ontem. Convenhamos, né? O Galo termina a fase de grupos da Copa Sul-Americana com 50% de aproveitamento contra Cienciano, Deportes Iquique e Caracas. Para um time que gasta quase 20 conto por mês de salário, não dá para não dizer que não se trata de uma decepção, que não se trata de um desempenho, de um retrospecto, de uma campanha vergonhosa nessa Copa Sul-Americana. Ontem no pós-jogo conversamos em diversos aspectos sobre culpados nessa história, né? Em especial após a entrevista do Cuca, em que ele assumiu algumas coisas, mas falou bastante dos jogadores também, né? Comentou sobre alguns equívocos aí. No fim das contas, ô Simões, para mim o treinador tem culpa, poucas alternativas, não conseguiu achar soluções, aliás, avacalhou o time ontem, né? O Galo no segundo tempo ontem foi uma bagunça completa. O Cuca falou que tinha achado o time aí no Campeonato Mineiro e agora não conseguiu achar, mas convenhamos, né? Achar time no Mineiro é obrigação, né? Como era obrigação achar time também na Copa Sul-Americana e acabou não conseguindo achar. E se você pegar titulares aí, a diferença do time que termina o Mineiro pro time que jogou a Copa Sul-Americana agora é muito pequena. A diferença individualmente é muito pequena. Mas enfim, quanto ao elenco, cara, erros muito grotescos, né? Em especial no jogo de ontem. Eu acho que jogador que atinge esse nível aí de ganhar 700, 800, 1.000 por mês, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 contos por mês, o cara tem que saber o básico, tem que saber dar um passe, tem que saber finalizar na hora que tem que finalizar, tem que saber se posicionar, tem que saber tomar uma decisão, tem que saber enxergar o jogo, tem que se dedicar 200%, que tá botando 1,5 milhão por mês no bolso, tem que se dedicar 200%. E às vezes há um protecionismo com o jogador e não pode falar mal de jogador, que o jogador fica pé da vida, né? Mas na hora de ouvir, os caras têm que saber ouvir também, até porque, de novo, tem gente tirando 1,5 milhão, 2 por mês, e mérito dos caras, né? Mérito deles conseguir essa carreira aí, e parabéns por terem conseguido. Mas, na Copa Sul-Americana, o elenco, todo mundo envolvido aí, os caras não respeitaram a camisa do Atlético. O Galo conseguiu ser derrotado pro time reserva do Deportes Iquique. Pior time do campeonato local, com reserva. E o Atlético saiu derrotado por esse time na Copa Sul-Americana. E quanto a projeto, quanto a diretoria, eu tenho lá algumas perguntas que ficam no ar. Se tá tudo normal, se tá dentro do planejamento, qual é o planejamento para esse time, quais os objetivos, se as obrigações estão sendo rigorosamente cumpridas. Importante falar mais sobre o projeto do Atlético. E o Atlético precisa fazer, cara, com essa clareza, com que as pessoas acreditem mais no seu projeto. Porque a arquibancada fala. A arquibancada ontem, com 20 e poucos mil torcedores, ela fala. As vaias ontem, depois do jogo, né? É importante dizer. Vaias no fim do jogo, com xingamentos no fim do jogo. A arquibancada fala. Se o cara não vai mais com tanta frequência ao jogo, tem algum motivo pra ele não ir. E não é só assim, não tô afim de ir porque eu não gosto disso aqui. Não é só isso. A arquibancada vai dando recado. Se a presença de público hoje é inferior, porque, eu disse ontem no pós-jogo, como é que eu vou obrigar um cara a gastar 600, 500, 600 reais num evento, numa noite dessa aí, porque é tudo que o evento envolve, né? Que é preço de estacionamento, que é o preço do ingresso, que é o preço do lanche, que é o preço do latão que ele vai tomar lá durante o jogo, qualquer que seja o latão que ele queira tomar, né? Mas não sai baratinho. E a entrega dentro de campo é aquela ali. Então, assim, eu não vou ficar cobrando presença de torcedor. Mas fato é que a confiança do torcedor precisa ser resgatada também pelo Atlético. E, cara, alguma coisa precisa ser revista. Aliás, muitas coisas precisam ser revistas. A turma precisa lavar a roupa suja, chegar a uma conclusão do que está acontecendo. E no caminho que estão indo as coisas, nós conversamos há pouco no Goleada, e você falou disso aí, da previsão orçamentária, de furar mais algumas fases aí das competições internacionais e terminar no G6 do Campeonato Brasileiro. Do jeito que as coisas estão indo aí, pode esquecer, viu, Simões? Cirilo, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro que, assim, né, essa cobrança em cima de resultado, tá? E eu fui buscar, né? E os clubes sempre fazem a previsão orçamentária antes da temporada, né? Isso é no final de cada temporada, prevendo o ano seguinte. A do Atlético na Copa Sul-Americana é semifinais, então ele precisa passar aí desse playoff contra o Bucaramanga para poder chegar às oitavas, passar das quartas para chegar às semifinais. Da Copa do Brasil, quartas de final. Então ele passando das oitavas, ele já atinge aí a cota orçamentária. E no Brasileirão, na Série A, a sexta colocação, e eu acho que essa sexta colocação é diretamente vaga na Libertadores. Né? Vaga na Libertadores. E aí pode ser G7, G8 ou G9. Mas uma coisa me chamou muita atenção.
quando o Hulk falou na zona mista ontem, ele foi questionado sobre a questão de se a lesão dele, né? Tava questionando ele sobre o fato dele não estar cobrando faltas que, num passado recente, ele cobrou e, inclusive, decidiu jogos pro Atlético nessas cobranças. E aí ele disse que era uma questão superior, né? Parece que o menino, o Scarpa são os... Ele jogou pro Cuca, em resumo. Isso, ele falou, o isso. treinador que decide, nós temos que respeitar. Jogou pro Cuca. O que eu vejo, Cirilo, é uma questão que, assim, cara, o Cuca é o treinador mais vitorioso da história do Atlético, ponto. Mas até quando o Atlético vai ficar com o Cuca se escondendo atrás de alguns fatos que são claros? Porque ninguém vai cobrar o Atlético de ser melhor do que o Flamengo, de ser melhor do que o Palmeiras, porque isso é impossível de acontecer, porque ele é pior. O Cruzeiro entendeu? O Flamengo, o Palmeiras, são os times do momento. Mas o que me preocupa, e eu disse no Goleada, é que o Atlético do Cuca se acostumou a empatar e a perder com times muito piores do que ele. E isso vem acontecendo em sequência. Contra o Ceará vai ser a 20ª partida após aquele 4-0 no América, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. São 6 vitórias. Aí nessas vitórias você bota um 4-0 no Iquique, no Maringá, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Você bota vitória sobre o Caracas. Você bota vitória sobre o Juventude, que é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Dessas 6 vitórias. Então, aí, das 6 vitórias, você pega Botafogo e Fluminense. Ok. Aí você pega empate e derrota. Aí vem a história, mas o elenco é curto, tem jogador machucado. A realidade de hoje de Cruzeiro e Atlético, sabe com quantos jogadores o Jardim conta? E isso botando o Dineno na conta, que tá voltando de lesão, 23, o Cuca 22. No geral, o Cruzeiro tem 27 e o Atlético 24, isso contando os meninos da base. Quando você tira os 4 machucados do Cruzeiro e os 2 do Atlético, fica 23 a 22. Com a carência, com um calendário idêntico. Porque o Cruzeiro também jogou a Copa. Abriu mão da Copa Sul-Americana. É só o Cuca botar pra jogar. É só o Cuca acabar com a resistência com o menino, com o garoto, e põe o João Marcelo pra jogar, põe o Ivan Roman, e a aposta do Siga. Para de picuinha e põe pra jogar. Tá vendo? Não deu certo. Eu não punha pra jogar, por isso o Jardim fez isso. E o torcedor não gosta que compare, tem que comparar, porque são realidades idênticas. O Cruzeiro tem zagueiro? Tem 3. Tá se virando com 3. Domingo, se acontecer alguma coisa, quem vai pra zaga? E aí, você vê o Jardim, o elenco curto, é porque eu vou viajar. Cara, o Cuca está numa situação extremamente confortável, porque a defesa dele vem da rede social. A defesa, o elenco é curto, não pagou esse, não pagou... Cara, o Cuca precisa ser cobrado. E eu já disse isso antes aqui no Rádio Esporte e repito. O Atlético está apresentando um futebol horroroso pelo nível do time que tem. O Cuca não consegue encontrar soluções pro Atlético. Ele mexe no time, o time piora. O time vem dentro de casa descansado de um empate com reserva do Corinthians, que é horrível, e de um empate com o Cienciano, cara. E aí tá tudo certo, tá tudo bem. O elenco do Cuca é igual ao do Jardim. Por que o time do Jardim joga e o do Cuca não joga, sendo que são elencos que a gente pode dizer equilibrados do ponto de vista técnico? Então, era só essa resposta que eu queria ter do Cuca. Por que ele não faz o time dele jogar e por que os jogadores que ele trouxe não jogam? Vamos de volta, Rubem Júnior, fim de semana, Ceará, domingão às 6h30, jogo duro, hein, Rubem? Jogo duro, o Ceará que vem muito bem, né, como mandante no Campeonato Brasileiro. O Atlético já teve a reapresentação hoje na Cidade do Galo, finaliza o trabalho amanhã pela manhã. À tarde acontece o embarque. Havia uma grande dúvida sobre a permanência do Hulk no time titular no domingo, já que fisicamente, por mais que vem o Hulk dizendo, né, na zona mista que tá 100%, dá para ver que ele tem que dar uma dosada também, mas informação da Itatiaia, o Hulk vai viajar para o jogo contra o Ceará no Castelão.
E olha só, segue sem Arana, sem Coelho, então o técnico Cuca vai tentar fazer algo em torno de mudança, mesmo com o que ele vem tendo à disposição. O Simões citava sobre os números, principalmente pós-campeonato estadual. O Atlético tem 18 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Mas o que chama atenção, 6h55, é a quantidade de gol perdido. Olha só os números: 48 grandes chances criadas. E o Atlético desperdiçando 31 das 48, que mostra que o poder de fogo não vem regulando, e o que vem acontecendo é o resultado, a ausência de vitória. O Atlético, portanto, Cirilo, se reapresentou hoje, finaliza a preparação amanhã pela manhã. O Hulk vai para o jogo contra o Ceará, mas ainda não tem a confirmação. Se inicia entre os titulares, o Cuca também vem tentando dosar e medir, né, a parte física. O time do Atlético ainda se adaptando também ao próprio gramado da Arena MRV, JVC. Fim de semana, Ceará e Atlético. Melhor mandante é o próximo adversário do Galo nesse campeonato brasileiro.